Depois do que você ouviu, depois do que eu ouvi, não dá para sentar, a gente tem que fazer uma coisa primeiro. Depois que você ouviu que Ele te ama, que Ele vive, que você pode crer no amanhã, que você não está sozinho, que Ele nunca te deixa, que Ele jamais te abandona, que Ele é o teu Deus, Ele cuida de você, Ele sabe dos detalhes da sua vida, das suas dores, das suas perdas, das suas fraquezas. Ele conhece o seu coração. Mas apesar de tudo disso, apesar de tudo que acontece, Ele ama você. Apesar de tudo que você tem passado, Ele está no controle. Por isso é necessário um posicionamento diante das circunstâncias da vida. É necessário nessa noite tirarmos os olhos das circunstâncias, tirarmos os olhos até de nós mesmos e olharmos para Ele e começarmos a dizer coisas diferentes. Por isso eu quero fazer um convite para você antes de eu pregar, para você começar só adorando a Deus nesse culto. Você que estava pensando em desistir, o pastor está pensando em desistir. Eu cantei, eu sei que isso é verdade, mas aqui dentro é difícil. Eu estava pensando até em me matar, eu já pensei em deixar tudo para lá. Porque as dores, as circunstâncias, as injustiças, elas têm tentado roubar minha paz, tirar minha esperança, tirar minha alegria. Mas sabe, quando eu estou na presença de Deus, eu começo a pensar diferente, crer diferente, e eu posso profetizar alguma coisa sobre o meu futuro. E eu queria que hoje nesse altar você profetizasse sobre o seu futuro. Eu queria que você que está em casa começasse a verbalizar sobre o seu futuro uma palavra inspirada pelo Espírito Santo e dizer para Deus: põe uma palavra nos meus lábios sobre minha vida, sobre minha família. Então você que estava cansado, o Deus que está aqui, Ele é a tua força. Você que se sente desprotegido, Ele é a tua rocha. Você que se sente atacado, Ele é o teu escudo. Você que se sente perdido, Ele é a tua salvação. Você que se sente órfão, Ele é o teu pai. E você não veio aqui por vir, você veio aqui porque Ele te chamou e você ouviu. Então, aqueles que estão se sentindo fracos, cansados, desencorajados, eu quero que vocês tomem uma atitude hoje de deixar o seu lugar, vir aqui na frente e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou liberar uma palavra que creio que o Senhor vai me inspirar sobre a minha vida. E de cansado, e de desanimado, e de preso pelas circunstâncias, eu sou livre. Na presença de Deus, eu sou livre. Você quer fazer isso? Só que tem que ser rápido, porque eu ainda tenho que pregar. Então vem e fala isso para Deus, e eu oro junto com você, e depois você já volta para o seu lugar. Se sentiu desanimado, cansado, teve vontade de desistir, mas quer falar uma coisa diferente para Deus, vem e fala agora. Vem e fala agora em nome de Jesus. Eu também vou falar algumas coisas para Deus. Eu quero que você tome atitude. Culto é lugar de posicionamento e de a gente declarar diante do nosso Pai como é que está o nosso coração, e de a gente dizer do nosso Pai o que está acontecendo aqui dentro, mas também tomar posse da palavra do Pai, que nele nós somos mais do que vencedores. Sabe que Ele se importa, Ele te ama muito. Então comece a declarar agora, comece a verbalizar agora uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, declarando que o seu futuro é um jardim regado, declarando que no seu futuro o Senhor já está lá. Ele é cheio de paz, Ele é cheio de esperança, o seu futuro é cheio de alegria, de saúde, o seu futuro brilha, porque a luz do Senhor é sobre a sua vida. No seu futuro, a reconciliação, a salvação, a fé,
a esperança, a amor, a perdão, a paz. A presença de Deus está lá e está aqui agora. Por isso declare que essas circunstâncias, esses problemas, essas situações, elas já estão vencidas em nome de Jesus. E que você jamais vai recuar, jamais você vai se acovardar, nunca você vai desanimar, porque o Espírito do Senhor está sobre você, um espírito de ousadia, de coragem e de intrepidez, para te levar muito mais além daquilo que você tem pedido e tem pensado. Senhor, eu concordo nessa noite com a oração dos meus irmãos, e eu com eles profetizo sobre as nossas vidas uma vida abundante, a vida que Jesus veio me trazer. Eu tomo posse dela, uma vida cheia de alegria, uma vida que tem lutas, mas que a gente prevalece nas lutas e vê a glória, a graça e a misericórdia do nosso Senhor sobre nós. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Ensina-nos, Senhor, a fazer isso em casa, com a nossa família, com aqueles que amamos, com os nossos filhos, e declararmos como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor a palavra inspirada pelo Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para mim aqui antes de você voltar, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa que o pastor Sebastião me ensinou. Eu vou te dizer o que ele disse para mim. O diabo não está satisfeito com você. Vou repetir. O diabo não está satisfeito com você. Ele te persegue, ele te acusa, ele arruma armadilhas, ele te odeia. E muitas vezes, porque somos homens, nós caímos. Às vezes, nós pecamos. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você caiu, se levante. Se você está triste, se alegre no Senhor. Se tiraram de você alguma coisa, Deus é fiel para restituir. Mantenha a sua cabeça erguida, firme, porque forte é o Senhor que está com você. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, naquela cruz por você. O que mais Ele não daria? Se Ele já deu Jesus, o que mais Ele não daria? Ele já deu o que é mais caro, Ele já deu o que é mais precioso, o seu Filho. Por isso, não baixe sua cabeça, não desanime, não olhe para as circunstâncias, não desista. Deus tem ainda muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Agora sim, pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus, amém. Enquanto você vai se assentando, eu já vou falando. Essa série é uma série que fala sobre a bênção geracional, aonde nós aprendemos há 2 anos atrás que nós devemos, meus irmãos, abençoar a nossa família, a nossa vida e a nossa descendência, e que a bênção vem do maior para o menor. Por isso que naquela fotografia você vê as mãos do Pai, as mãos do maior abençoando o menor. Deixa eu passar para você ver o nosso calendário. Nós temos esse calendário. Hoje eu vou falar sobre o legado dos pais, e no dia 15 eu encerro com o dia da bênção. É um dia em que eu faço um apelo a você: traga a sua família, traga os seus filhos, porque nós abençoaremos aqui nossa família, nossa linhagem, a nossa descendência a partir da santa palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre tudo o que apraz a Deus, amém? Ela prospera em tudo o que é enviada. Mais do que palavras de encorajamento, os nossos filhos, a nossa família, o nosso cônjuge precisa ouvir uma palavra viva. A palavra de Deus tem que ser declarada sobre a família, sobre os indivíduos da casa. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Nós estamos resgatando o valor da cerimônia no culto.
Cerimônia tem dia, cerimônia tem hora, cerimônia tem local, cerimônia tem testemunha e tem celebrante. Cerimônia não dá para esquecer, ela marca, ela traz um desfecho social, espiritual, emocional. Quando você abençoa alguém numa cerimônia, ela nunca mais esquece. É muito mais que uma palavra de encorajamento. É um culto de adoração a Deus. É invocar a presença de Deus sobre a casa, sobre a família, sobre a descendência. Mas como vamos ver hoje, não basta simplesmente escrever uma oração e declarar uma verdade. É preciso viver com coerência em relação à verdade que se crê. Por isso vamos falar do legado dos pais. O legado dos nossos pais. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados do fútil procedimento que os vossos pais legaram. O fútil procedimento, o fútil legado é imposto por tradição, capaz de engessar o nosso comportamento, comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade e nos desviar do propósito para o qual fomos criados. Dessa forma, o diabo deseja estabelecer e perpetuar seus desígnios, não apenas numa geração, mas em toda a linhagem. O diabo não quer acabar com um. O diabo quer acabar com todos. Se ele conseguir destruir a figura paterna, ele compromete a linhagem, ele compromete a geração seguinte. Por isso a importância de você estar aqui. Porque através de você, com a graça, o favor de Deus e a direção do Espírito Santo, você pode ser aquela pessoa que estabelece na sua família um divisor de águas, um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual. Você pode ser aquela pessoa que através de você deixa um legado, Deus deixa um legado diferente. Porque a Bíblia vai dizer que o legado dos nossos pais, o fútil procedimento que o apóstolo Pedro está falando, são dos pecados cometidos. E aí nós vamos ver hoje, se Deus permitir, Daniel capítulo 9, aonde Daniel confessa o pecado dos seus pais. Esdras capítulo 9, Esdras confessa o pecado dos seus pais. E pais significa ancestrais. Daniel, Esdras e Neemias, no capítulo 9, confessam os pecados dos seus antepassados. Não confessam no lugar deles, mas confessam os pecados deles. Então nós temos que trazer à luz quais são os pecados que estão presentes na nossa casa, na nossa família. O que se comete dentro da nossa família, o que vem se cometendo, é adultério, é prostituição, é pornografia, é traição, é roubo, é furto, é homicídio, é idolatria, feitiçaria, jugo desigual, apostasia, bestialidade, homossexualismo. O que está dentro da nossa casa? Qual é a herança dos nossos pais? Quais são os pecados que estão presentes na nossa família? Isso não pode ser simplesmente ignorado. Eu me converti, deixa tudo isso para lá, porque isso aqui não vai afetar a minha vida de jeito nenhum. Vamos ver que não é bem assim. Vamos logo ver isso. Mas antes, veja que o fútil procedimento dos nossos pais se desdobra em iniquidades, quebra de aliança com Deus, idolatria, rebelião contra os pais, pecado encoberto, falta de perdão, jugo desigual, palavras e pragas proferidas, todo envolvimento com o espiritismo, feitiçaria, satanismo, ocultismo, desejo de morte, tentativa de morte, roubo, perversão sexual. Isso é só um exemplo daquilo que pode estar presente dentro da nossa casa, da nossa família, e que a gente precisa discernir. Porque Daniel discerniu, Esdras discerniu, Neemias discerniu, e Estevão, quando foi falar, discerniu também. Então tem Antigo, mas também tem Novo Testamento. Todos esses homens de Deus discerniram isso. E por que nós, meus irmãos, não fazemos o mesmo? Porque nós não olhamos para a nossa casa e com honestidade e humildade diante de Deus reconhecemos os nossos pecados? Isaías 58 diz: o que vai acontecer comigo
Depois diz o que vai acontecer com a minha linhagem. E depois o Salmo 1-3 e Efésios 2:8 diz em que propósito vamos andar. Isso gostaria que você repetisse. Você pode ficar em pé? Vamos ler juntos, vamos repetir juntos. O que acontece comigo? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Deus está dizendo, você não é um deserto, você é um jardim regado, você não é seco, não é seca, rios de água viva fluem do seu interior. Você tem que crer nisso, porque é a palavra de Deus. Mas é a nossa descendência. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador das veredas para morar. Os que de nós procederem, edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos. Nós não vivemos só para nós vivemos para ensinar os nossos filhos biológicos e espirituais. E nós deixaremos um legado de homens e mulheres de Deus, de princípios e de valores, que não se dobrarão diante do mundo e nem do diabo. Porque daí, meus irmãos, daí valeu a pena. Daí valeu a pena. O que adianta trabalhar tanto? O que adianta ter coisas, se a nossa família se perder? O que adianta? Por isso, essa palavra é uma verdade sobre a sua vida e família em nome de Jesus. Propósito, nossa família precisa andar, nossa linhagem, nossa descendência precisa andar num propósito. Vamos dizer, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Amém. Será assim. Nossa linhagem, nossa família, nossa geração não anda em círculos. Eles andam no propósito e no propósito divino. Amém? Podeis assentar. Declaremos sobre nós e sobre nossa casa essa oração, mesmo assentado. Diga, eu e a minha linhagem viveremos uma nova realidade espiritual, um novo céu sobre as futuras gerações. Serei guiado pelo Senhor, forte no corpo, farto na alma e um só espírito com Ele. Então rios de água viva fluirão do meu interior. A minha descendência edificará as antigas ruínas. Levantaremos os fundamentos de geração em geração. Seremos conhecidos como reparadores de brechas e restauradores de caminhos. A minha linhagem frutificará e tudo que tocar prosperará. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que eu vejo? O que eu vejo é você fazendo isso com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. O que eu vejo é você, naquele dia, estendendo a mão sobre eles e declarando não uma palavra sua, mas uma palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra que cumpre propósito, uma palavra que é o verbo encarnado, é o próprio Jesus Cristo. É o que eu vejo. É o que eu quero que você veja. É o que eu quero que você deseje. A sua família não é uma família qualquer. A sua família é uma família comprada pelo sangue de Jesus. Bênção e maldição. Bênção e maldição constituem a essência do princípio da aliança e herança espiritual. Nela, família e descendências estão incluídas. Veja Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Por acaso, meus irmãos,
Estamos fadados ao fracasso? Estamos fadados à derrota? Por acaso Satanás pode determinar o que irá acontecer conosco? O mundo, as circunstâncias? Não, meus irmãos, porque Deus disse: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe, diz ele, escolhe. O que aconteceu com seus antepassados não precisa se repetir na sua vida. O que o seu pai, sua mãe, seus parentes, seja quem for, fez de errado, você não precisa fazer. Você pode escolher. Por isso que eu sou radicalmente contra maldição hereditária quando é dita de uma forma determinista, que fala assim: aconteceu com o bisavô, vai acontecer com o avô, vai acontecer com o pai, vai acontecer com o filho. Mentira! Isso é mentira! Você é livre para a qualquer momento se levantar dentro da sua casa e dizer: até aqui isso veio, mas a partir de agora isso vai acabar. Por quê? Porque Deus disse: escolhe. O que você tem escolhido para a sua vida? Que escolhas você tem feito? Você já parou para pensar que quando a crise chega, a gente tende a repetir erros? Quando a crise chega, a gente tende a repetir aquilo que a gente viu os nossos pais e antepassados fazerem? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a força da influência. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que isso quer dizer? Os filhos levam consequências e não culpa dos pecados dos pais. Posso ouvir um amém? Amém. Se o seu pai peca, você tem culpa? Você vai levar a culpa do pecado dele? Ou o pecado dos pais deixam para nós consequências? Consequências. Consequências. Culpa não. Resumir os problemas presentes apenas em virtude da herança familiar é um erro, mas outro erro muito mais grave seria ignorar. Quando um pecado é repetido em várias gerações, ele pode e deve ser confessado. Heranças pecaminosas podem influenciar e prender toda a linhagem e precisam ser intercessoriamente confessadas conforme Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Depois leia em casa pelo menos Daniel 9. E veja se isso não é uma verdade. Mas leia. Eu queria ler aqui, mas a gente não pode, por causa do tempo. Mas leia em casa. E lei da herança, influências e consequências. O mesmo texto de 1 Pedro. Lei da responsabilidade, escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. Enfatizar a herança espiritual, o fútil procedimento, juntamente com a responsabilidade pessoal, leva-nos a uma postura espiritual vitoriosa. Alguns teólogos estão brigando, falando: não tem nada a ver esse negócio de herança. E outros falam assim: tem tudo a ver só esse negócio da responsabilidade. Meus irmãos, essas duas leis não brigam, elas se complementam. Lei da herança e lei da responsabilidade andam de mãos dadas. Você recebeu uma herança, você recebeu uma influência. Não ignore a força da influência. Um filho que viu o pai se separar, quando ele enfrentar uma crise no casamento, o que ele será tentado a fazer? O que ele viu o pai fazendo? Você está entendendo? E eu não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou falando da força da lei da herança. O pai que resolveu os seus problemas bebendo, qual é a tendência do filho? Vai resolver bebendo. O pai que resolveu suas crises sendo violento, qual é a tendência desse filho? É ser violento.
Eu quero que você comece a olhar para a sua história e comece a discernir a sua herança. Porque o diabo pega muita gente aí. Porque na herança familiar, a gente quase não pensa sobre ela, recebe tudo que vem dos pais, não questiona e não coloca no crivo da palavra, porque foi dos pais. E como pai e mãe é uma fonte muito confiável, a gente recebe sempre tudo como certo. Mas não é certo se embebedar, não é certo trair, não é certo ser violento. Só que quando a crise chega, a gente repete isso. Não é certo amaldiçoar o cônjuge, falar para a mulher palavras duras e a mulher para o marido palavras duras. Não é certo. Mas muitas vezes as palavras estão repetidas, que são o eco que veio da geração anterior. Se você não discernir isso, sua vida vai continuar ruim, qualidade de vida ruim. Quantas vezes, me diga, quantas vezes você estava feliz, de repente aconteceu alguma coisa e a sua alegria simplesmente evaporou? Quantas vezes o diabo conseguiu roubar a sua alegria com um fato? Lei da responsabilidade. Eu posso decidir. Eu sou livre. Eu tenho o Espírito Santo. Ele me guia em toda a verdade. Ele me capacita. Ele me instrui. Ele me enche. Ele me dá entendimento. Ele me ilumina. Ele vai conseguir me ajudar a ver o que eu não estou vendo. Por exemplo, um filho que sofreu rejeição. Que tipo de pai ele se torna? Sofreu rejeição. Ele não recebeu amor. Quando ele tiver um filho, ele vai conseguir dar amor tranquilo? É tranquilo? Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela tem relacionamento sexual tranquilo com seu marido? É tranquilo? Não é, não. Isso precisa ser discernido. Não só os pecados, mas as injustiças que foram sofridas dentro de casa. Elas precisam ser discernidas. E elas precisam ser confessadas. E elas precisam ser deixadas. Vocês estão tão quietinhos. Meus irmãos, no próximo culto eu vou entrar aqui. 4 gerações de Provérbios 30. Primeiro, a geração que foi rejeitada. Toda geração rejeitada tem uma falsa profecia sobre ela. Todo filho amaldiçoado carrega uma falsa profecia. O que é uma falsa profecia? Ele acredita que ele é uma coisa que ele não é. Ele acredita que ele não consegue, ele acredita que ele não pode, ele acredita que ele não tem resultados, ou ele começa a acreditar que ele é uma coisa a mais do que ele é. Ele tem uma falsa profecia sobre ele. Existe, a Bíblia diz, uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. O que leva a isso? Toda rejeição carrega uma falsa profecia. A ira dos pais abastece a rebelião dos filhos e os condenam, uma identidade falsa. As cargas de rejeição, injustiça e abandono são correspondidas com rebelião, seja de maneira passiva ou de maneira agressiva. Existe uma outra geração, Provérbios 30:12, uma geração cega. Há uma geração, agora ele está falando de outra, que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada a sua imundície. Existem áreas que nunca mostrou, nunca confessou, racionaliza de geração em geração. Não dá voz à dor. Tem problema, mas justifica o problema. Tem problema, mas explica o problema. Tem problema, mas faz de conta que não tem. Tem problema, tem que resolver. Só que aqui não. Deixa para lá. Depois a gente vê isso aí. Não resolve. Aquele quarto de entulho está cheio. Uma vida intoxicada. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade em busca de reconhecimento. A dor do orgulho ferido está implícita. A religiosidade é a maquiagem que encobre a derrota.
Terceira geração, a geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Uma geração orgulhosa. Eu faço, eu posso, eu consigo. Uma postura arrogante, competitiva, que tenta contrabalancear a insegurança interna. A soberba é apenas a casca da ferida. A superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. Eu só vou citar hoje a última para a gente encerrar. Pode passar para mim o último. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Uma geração intolerante, a geração que reinicia o ciclo, um espírito crítico, ferido e agressivo, que escraviza na forma de agir, na forma de reagir. Por que ela reinicia o ciclo? Lembram qual era a primeira geração? Era a geração o quê? Rejeitada. Uma geração que tinha uma falsa profecia. É essa geração que faz isso. Amaldiçoam na frente e pelas costas, sem misericórdias, duras, críticas. Não entende que a morte anda pelas palavras. A amargura é muito contagiosa e pode passar de geração em geração. Pastor, que palavra! Nossa! A gente tem que lidar com isso. A gente tem que entrar no quarto escuro da nossa casa, ligar a luz e dizer para o Senhor: eu vou arrumar, Senhor. Eu vou arrumar. Até aqui veio assim, mas a partir de mim não. Até aqui foi de um jeito, mas a partir de agora não é do meu jeito, é do teu jeito. Você pode deixar um legado. Deus quer que você deixe um legado de uma geração abençoada, cheia do Espírito Santo. Mas isso te custa. Isso não vem de graça. Isso vai custar de você choro, arrependimento, confissão, humilhação diante do Senhor. E eu queria começar isso hoje. Eu queria que você trouxesse para o altar coisas que Deus precisa ainda trabalhar em você, na sua família. Se você quiser fazer isso, deixe o seu lugar e venha para o altar. Amém? Eu te espero. Pode vir. Pedir para a igreja ficar em pé só para ajudar as pessoas a passarem. Você entendeu, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Se você entendeu assim, você deixa o seu lugar. E aí nós vamos orar. Eu separei uma oração que nós vamos fazer. Meus irmãos, isso é sério demais. Isso mexe com coisas dentro da nossa casa. E você que está me ouvindo em casa, em nome de Jesus, pede para o Espírito Santo te mostrar o que precisa mudar a partir de você. Quero convidar você a ler essa oração junto comigo. Essa oração que está aqui é uma oração que está imitando Daniel, está imitando Esdras. Essa oração está imitando Neemias. E quando eu vi esses homens de Deus, Estevão, quando eu vi esses homens de Deus falando para Deus: Senhor, os nossos antepassados, no caso de Estevão, ele só estava relembrando os fariseus, mas Neemias, ele se inclui. Neemias, um homem de Deus, santo, mas ele se inclui, ele fala assim: eu, Senhor, também. Eu queria que você se incluísse nessa oração,
porque creio que nenhum de nós aqui é melhor que Neemias, que Estevão, que Esdras. E que a gente confessasse a Deus os pecados e iniquidades dos nossos pais. E pedir para Deus que através dessa confissão Ele nos perdoe. Mas que também Ele inicie um novo tempo. Amém? Então vamos orar. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu confesso os pecados e iniquidades dos meus ancestrais. Eu quebro o silêncio do aprisionamento, arrancando toda a mordaça emocional e timidez espiritual, confessando as seguintes iniquidades: quebra de aliança, adultério, divórcio, falhas na paternidade, rebelião, cegueira, religiosidade, orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, idolatria, apostasia, traições, vícios, intolerância, violência, desonra, pelas palavras e pragas proferidas, pelo jugo desigual, pelos homicídios, suicídios, pelos abortos, pedofilia, incesto, pragas, prostituição, roubos e furtos, sedução, pactos de sangue e prostituição por todo envolvimento com o ocultismo. Como alguém que foi liberto do poder das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, rejeito toda herança espiritual maligna que foi passada para mim por meus ancestrais e peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados que vêm se repetindo de geração em geração. Agora, pela autoridade que tenho em Jesus Cristo, eu estabeleço um divisor de águas, um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual, livre das heranças malignas do passado, das feridas, dores, perdas, desilusões, humilhações, das prisões. Através dessa confissão, levanto os fundamentos de muitas gerações em nome de Jesus e reafirmo que a justiça do Senhor irá diante de mim. A glória do Senhor será a minha retaguarda, pois o Senhor responde o meu clamor e me guia continuamente. A minha alma agora se farta, os meus ossos estão fortificados, pois todas as gerações após mim têm somente o Senhor como a sua herança. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Você crê assim? Eu creio. Feche seus olhos. Pai querido, nós viemos aqui para dizer ao Senhor que, como Neemias, como Esdras, como Daniel, nós reconhecemos que a nossa família te ofendeu. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas ofensas. Perdão pelos pecados que a nossa família cometeu. Tu és santo, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e verdadeiro, gracioso, misericordioso. O Senhor tem compaixão de nós. Senhor, nós queremos ter uma família que a uma só voz diga: bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos ter uma família que vive debaixo das asas do Altíssimo. Nós queremos ter filhos e cada um deles ouça do Senhor: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Senhor, nós cremos que o Senhor nos ouviu e cremos que nos perdoou, mas pedimos, Senhor, que sejamos nós aquelas pessoas
que já começam a fazer alguma coisa, um movimento. E o Senhor está vendo. Por isso, Pai, estende a Tua mão sobre nossa casa. E estende a Tua mão sobre a nossa descendência. Cremos que em 2019, nossa família experimentará a visitação do alto. Ela experimentará a presença do Senhor. Por isso, Pai, tira do meio dos meus irmãos toda briga, toda confusão, toda raiva, todo ódio, todo desânimo, a mentira, a idolatria, a apostasia, o jugo desigual. Tira, Pai, do meio dos meus irmãos todo o engano. Tira de mim também, porque eu sou como meus irmãos. Eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que os nossos olhos possam ver a glória do Senhor sobre nossa casa, que os nossos olhos possam contemplar a beleza da Tua santidade se manifestando na mesa, no almoço, na janta, quando a família se reúne. Que a Tua graça invada, Senhor, o nosso lar, e que possamos ouvir da boca dos nossos: o Senhor está aqui, Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. É a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém.